Pós-verdade, a palavra que definiu o ano de 2016 segundo a Universidade de Oxford. Para o jornalista e professor Lindolfo Alexandre de Souza, da PUC Campinas, a busca pela verdade é fundamental. A pós-verdade é uma ideia que leva a pensar que algumas circunstâncias em que a opinião pública, em que a opinião das pessoas está mais ligada às paixões, aos sentimentos que elas têm em relação ao fato e menos em relação à objetividade do fato. Quer dizer, eu acredito que para a gente pensar um pouco o significado da pós-verdade, é preciso recorrer ao significado da busca pela verdade. A ideia da pós-verdade, o que faz? Leva a pessoa a pegar uma única versão desse fato e agarrar-se a ela como sendo a única e a absoluta e a verdadeira, desconsiderando a possibilidade de outras pessoas, outros grupos, outras instituições terem visões diferentes sobre aquele mesmo fato. Você acha que ponto de vista é a mesma coisa que verdade? Não. Não, porque verdade é verdade. Ponto de vista é apenas aquilo que você imagina ser verdade. Então, não. Cada um tem um ponto de vista. Cada um de nós temos pontos de vista, temos olhares específicos sobre os problemas todos que são colocados no mundo da política, da economia, no mundo das artes, no mundo do esporte, no mundo da fé, enfim. O ser humano olha para essas realidades todas a partir da sua formação, a partir do seu olhar, a partir da sua consciência, a partir da maneira como ele foi formado e como ele foi se formando. Isso é uma característica do mundo moderno que se pauta pela pluralidade, né? Quer dizer, isso é importante. Importante que esses pontos de vista não sejam meras opiniões, meros achismos, mas sejam olhares a partir de referenciais, a partir de estudos, a partir de convicções, a partir daquilo que é próprio do ser humano, da liberdade de poder se posicionar diante das coisas, né? Meu ponto de vista não necessariamente é 100% verdade, é o que eu acho, e meu achismo não vale de nada. Quando você tem um ponto de vista, você costuma afirmar esse ponto de vista e querer que as pessoas achem que aquilo é uma verdade? não, de forma alguma. Não tem cabimento. Porque você não tem que ter a mesma opinião que eu. Lógico, não é? Você acha que tudo que está na internet é verdade? Não. Você checa as informações? Sim, às vezes. Não é sempre, mas sim. Não, eu costumo olhar para ver se a fonte é verídica. Aí se não for, eu não compartilho. Não compartilho nada em redes sociais e quando eu tenho alguma opinião, eu compartilho sempre entre amigos só. Muito difícil estar compartilhando matérias, alguma coisa assim, em redes sociais, não. É difícil, né? Eu também não acompanho muito o WhatsApp, né? Eu sou do tempo antigo, é celular simples, né? Não curto muito ficar olhando o WhatsApp. Mas e se recebe uma informação, você costuma passar para frente sem saber se ela é realmente verdade? Aí não, né? Eu primeiro vou procurar a veracidade para saber se é verdade, né? Porque se é mentira, a gente já não passa para frente, né? Não compartilho. Você costuma checar as informações? Às vezes sim. E essas vezes que não? Você costuma compartilhar mesmo não tendo certeza? Às vezes, mas é problema isso aí, viu? Hoje qualquer um é produtor de conteúdo na internet e qualquer pessoa, além de produtora de conteúdo, ela é também disseminadora de conteúdos e conteúdos que podem não ser verdadeiros, conteúdos que não têm uma coerência mínima entre o fato e a checagem, a apuração. Esses conteúdos eles vão sendo transmitidos, de tal forma que a mentira, porque um discurso na internet, um post, ou nas redes sociais, ou pelo celular, enfim, esses conteúdos que não têm compromisso com a objetividade do fato, muitas vezes eles são transmitidos e retransmitidos de tal maneira que eles passam a ser vistos como verdadeiros. E como mestre em jornalismo, o Lindolfo ainda afirma. Então o jornalista consegue ultrapassar, romper com a armadilha da pós-verdade e fazer um jornalismo ético. E um jornalismo ético significa um jornalismo de qualidade, né? Há quem diga que a ética é o outro nome da qualidade jornalística, assim, não basta a qualidade técnica, há que ter também responsabilidade ética. E quando o jornalismo é bom, quando ele é comprometido, não com o olhar do repórter, mas com a verificação, com a checagem, com a confirmação, e aí o consumidor do jornalismo pode deixar de ter simplesmente uma opinião fundamentada no eu acho, mas ele pode ter elementos mais concretos
comprometidos com a objetividade do fato para ir formando as suas próprias opiniões, os seus próprios olhares, os seus próprios pontos de vista. O espaço público é o espaço plural, em que os diferentes pontos de vista, as diferentes convicções devem ser postas à prova e devem ser colocadas numa linha de diálogo, né? Num diálogo que muitas vezes não é para verificar quem tem razão e quem deixa de ter, mas é um diálogo em que a pessoa é capaz de crescer na diferença. É um diálogo onde o desafio é, a partir das diferenças, encontrar caminhos de superação e às vezes até perceber que o que distancia é muito menor do que aquilo que se une, do que aquilo que junta, do que aquilo que agrega. Vivemos na era da pós-verdade, mas não podemos nos deixar conduzir por esse tsunami que quer nos arrastar para essa realidade, onde o que vale não é a verdade objetiva, não é a bondade segundo o Evangelho, vale o que eu gosto, bom é o que me agrada. Então não há mandamentos, não há leis. Não, o interessante é eu fazer aquilo que eu gosto. Eu tenho direito, a vida é minha, as pessoas dizem. E Jesus veio nos ensinar ao contrário, a caminhar na verdade. E até assegurou, a verdade vos libertará. Caminhar na verdade, isto é, estar atento ao que Jesus ensina, colocar em prática aquilo que Ele quer que a gente viva e que a gente difunda. Vivemos então numa época em que toda essa tecnologia de comunicação nos aproxima muito, aproxima-nos de pessoas distantes, mas também pode criar grandes buracos entre nós, grandes fossos. E aqui eu vejo a importância do papel dos jovens, que são aqueles que mais estão ligados a essa tecnologia e melhor sabem usá-la. Serem criteriosos no uso desses meios, não serem difusores da mentira. Ao contrário, checarem, olharem, pesquisarem para ver se aquilo que está sendo dito é verdadeiro. Porque você vai convir comigo. Se há um campo atualmente onde floresce o ódio, onde a raiva, o desejo de destruir as pessoas está assim tomando conta, são todas essas redes de comunicação, essas novas redes, que, repito, são coisas boas, mas que podem ser mal usadas, podem ser usadas de forma destrutiva. Mas eu acho que os jovens podem e devem dar um passo a mais. Usar esses meios para difundir a verdade, o Evangelho. Já há mais de 50 anos, o Concílio Vaticano II disse que o jovem deve ser o primeiro e o imediato apóstolo do outro jovem. E se há um campo em que você, jovem, pode atingir o seu irmão jovem que talvez não tenha fé, ou tem uma fé meio esmorecida, ou, sei lá, vive no meio de tantas outras filosofias de vida, se há um meio que você pode usar, é este da internet, das comunicações sociais, dessas redes todas. Você pode usar muito melhor do que nós adultos, porque você conhece a alma dessa tecnologia. Então, use para o bem, multiplique coisas boas, sites bons que difundam a verdade, difundam o amor. A gente que chega usando de tudo isso para a destruição, para o esvaziamento da vida humana. Seja você um construtor da verdade, quer dizer, aquele que difunde a verdade, e que estão nessa era, mais do que nunca, a verdade sobressaia e ganhe espaços e a mentira passe a ser vista como ela é, algo falso, que não preenche a vida de ninguém. Ao contrário, esvazia e tira as razões de muitos para viver. Seja um apóstolo nessas redes sociais, que tem um poder de influência imenso. Procure ver como você pode usar. E não pense apenas sozinho nisso. Se une alguns colegas, o que nós podemos fazer? Que aspecto do Evangelho podemos ressaltar? Não seja daqueles que apenas querem destruir e não basta chamar a atenção para o erro. Apresentar a verdade, é o que Jesus fez. Ele veio ao encontro de nós para nos trazer a verdade do Pai. Seja então
um evangelizador nesta era da pós-verdade. E conte com uma certeza, a graça de Jesus estará com você. E se trabalhar em equipe, com outros, Jesus estará no meio de vocês, instruindo-os e ajudando-os a usar toda essa tecnologia para a glória da Santíssima Trindade, para o bem dos homens e mulheres de nosso tempo. Para isso, para que você seja um bom evangelizador na era atual, desça sobre você, meu irmão. Desça sobre você, minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.